Oi, no programa de hoje, um exemplo de combate ao desperdício de alimentos. Em ação, a ONG Banco de Alimentos. Por ano, 36 milhões de refeições são complementadas com legumes, frutas e verduras que teriam lixo como destino final. A colheita urbana. A ONG busca doações onde sobra. Seleciona, embala e entrega nas instituições cadastradas. A gente depende muito deles. Alimentos usados no preparo de refeições para 22 mil pessoas todos os dias. Na cozinha, orientação nutricional e cardápio balanceado. Quem prepara a comida sabe o valor de cada produto. O desperdício é um grave problema mundial. No Brasil, 39 milhões de quilos de alimentos vão para o lixo todos os dias. Se distribuídos corretamente, poderiam matar a fome de 19 milhões de pessoas. Em São Paulo, a ONG Banco de Alimentos transforma o desperdício em comida nutritiva e de qualidade. Vamos ver. Diariamente, dezenas de quilos de alimentos que iriam para o lixo ganham outro destino. Pra gente, pega, entrega e a creche aproveita todos. Verduras, legumes e frutas ganham carona na van da ONG Banco de Alimentos. A gente vem nesse supermercado todos os dias recolher as doações que eles já deixam separadas pra gente. E a gente pega isso aqui, coloca na sacola, né, e amarra, coloca dentro do carro e leva em todas as entidades que a gente vai. O carro, com ar-condicionado, percorre as ruas de São Paulo para buscar alimentos, onde sobra e entregar onde falta. Tudo no mesmo dia, para não perder nada. Quando não vem, faz falta bastante. Nós que a gente depende muito deles. Aqui é muitas crianças dependem muito dessa alimentação. O lar Dona Cotinha abriga 25 crianças e adolescentes. Chegou na hora, porque não tinha mais, né? Uma saladinha crua para as crianças, que eles adoram. Porque é fruta, legume, bolacha, pão. É o que eles conseguem, é repassado para nós e é o que nós utilizamos. 72 milhões de brasileiros ainda vivem em situação de insegurança alimentar. O projeto consegue atender 22 mil pessoas por dia. Na empresa que processa alimentos, a qualidade é uma exigência do consumidor final. O que não está dentro dos padrões é doado. Para fazer o minimamente processado, depois de colhido, o produto ele não melhora a sua qualidade, ele só vai perdendo características. Então, quanto antes você conseguir processar, melhor. Então, quando ele está fresco e túrgido, a gente processa. Aí, quando ele não está mais bom para processar, mas está bom para comer, a gente doa. Além de supermercados e indústrias, o Banco de Alimentos recolhe doações de hortifrutis e agricultores. Tem muita gente precisando e a gente sabe que tem um destino legal e acaba abastecendo um monte de crianças, de creche, asilo e tal. Isso é bacana. Dentro do carro a gente temos banana, alface, mamão, maçã, tomate, abobrinha, espinafre e laranja. O Banco de Alimentos arrecada 44 mil quilos por mês. 51 instituições são atendidas. Crianças e idosos são prioridade. No lar Anália Franco, a ajuda é essencial para garantir a alimentação dos moradores. Uma instituição sem fins lucrativos que depende de fazer receita para suprir toda a sua necessidade, acaba sentindo a falta de muita ajuda. Então, neste particular, o Banco de Alimentos acaba sendo para a gente uma ajuda muito importante, muito grande, né? Muito bem. No estúdio, a entrevistada é a Luciana Quintão, fundadora da ONG Banco de Alimentos. Super obrigado. A gente está falando mais uma vez da questão dos alimentos. Eu acho que tem a questão da produção e até o consumidor final. Existe uma cadeia que já encarece os preços dos alimentos. Isso é uma coisa. Agora, o desperdício é uma coisa inacreditável como acontece. As toneladas de desperdício por dia, não é? Como é que você teve essa ideia de trabalhar com o desperdício? Na verdade, a gente combate a fome através do combate ao desperdício de alimentos, né? E nós temos muita fome nesse Brasil, fome de justiça, fome de moradia, né?
muitas fomes de alimentos também. Então, eu pensei, eu senti, assim, eu fiquei muito consternada com essa história quando eu percebi que nós jogávamos milhões de quilos de alimentos fora, com milhões de pessoas também não tendo o que comer. Então, eu tive essa ideia de buscar onde sobrava e entregar onde faltava, me dediquei, criei, e desde 98 que a gente faz esse trabalho, e ele cresceu bastante. E é por isso, assim, acho que a sociedade não deve mais permitir que isso aconteça e ela deve ser cada vez mais conscientizada para que isso pare de ocorrer, né? Uhum. Bom, eu percebo assim, a gente vai às vezes em feiras, a gente vê que um alimento que não é comprado, ele vai para o lixo. Exato. Né? Ainda temos muito desperdício na questão dos alimentos in natura, né, que são desperdiçados quase 60% em toda a cadeia produtiva, desde o campo, né, onde ele é plantado, até 60%? a casa do consumidor. Né? 60%? 60%. Então, assim, as perdas são enormes, né? Agora, o que motiva esse desperdício nessa cadeia alimentar? Quer dizer, eu acho que a colheita, primeira às vezes, não é triagem, eficaz, depois o armazenamento também, o próprio transporte, as estradas são esburacadas, né? E no próprio consumo. E depois também no varejo, porque essa questão que tem produtos que não são vendidos, como foi colocado na matéria, e por não terem sido vendidos, teriam lixo como destino. Uhum. Isso também faz parte dessa cadeia de desperdício que a gente encontra em todo o processo. Como é que vocês selecionam as parcerias para as pessoas que vão receber esses alimentos? Nós optamos por fornecer alimentos para entidades que assessoram pessoas em necessidade, né? Então, nós triamos essas entidades. Então, a gente percebe se essa entidade é séria ou não, se ela tem documentação toda pronta. Ela tem alguns deveres para com o banco também. Nós não só doamos alimentos, como nós queremos também uma retribuição da parte da entidade. Então, ela, por exemplo, tem que assistir aos nossos cursos, que são cursos onde nós ensinamos como manipular corretamente os alimentos, como armazenar, onde a gente consegue fazer uma sugestão de cardápio balanceado, etc. Né? Então, ela tem essas obrigações para com a ONG. Na realidade, hoje nós temos 300 entidades em fila de espera. Né? E a gente até parou de cadastrar porque a gente, enfim, consegue atender 51 entidades de uma forma fixa. Essas entidades alimentam a 22 mil pessoas, que aí vem o número de 22 mil pessoas por dia. Né? E a gente tem essas 300 em fila de espera. E quando a gente consegue arrecadar mais do que as 44 toneladas em média, a gente consegue ainda repassar para outras entidades também. Poxa, muito bom. A ONG também faz um trabalho de educação com alunos de escolas. As oficinas abordam as questões de consumo consciente, desperdício e meio ambiente. Nas instituições e empresas, cursos ensinam a manipular, armazenar e aproveitar os alimentos. Vamos lá. Sou nutricionista na ONG, diretamente eu cuido da primeira e da segunda ação. A primeira ação é de doar os alimentos, a segunda ação é fazer esse trabalho de educação nutricional nas instituições, para que eles saibam utilizar o alimento como um todo e da melhor forma possível. No lar Dona Cotinha, é a merendeira quem recebe o treinamento. Então eu vim aqui hoje no Lar Dona Cotinha para conversar com a Rônia, vou ensinar ela a fazer um suco de casca de abacaxi com hortelã, folhas e talos de hortelã, que é um suco super aceito para crianças, que é o caso da instituição. A gente tem aí na casca do abacaxi muita fibra e muita vitamina C, que acabava indo para o lixo, né? A gente vai colocar agora para ferver a casca do abacaxi. Agora a gente vai picar essa casca, junto com as folhas e os talos de hortelã, fica mais molinha, mais fácil de picar e bater. Depois que coa todo o suco, esse bagaço que sobra na peneira, dá pra fazer um beijinho de casca de abacaxi. Aí coloca um pouquinho de coco e açúcar e dá pra fazer beijinho com ele. Na cozinha nada se desperdiça, tudo se transforma. Para mim tá bom, mas para quem gosta de açúcar, um pouquinho mais, melhor. A aula é útil até mesmo para quem já domina a arte de cozinhar. É vivendo e aprendendo, né? Cada dia, né? Um dia após o outro, né? É ótimo. O objetivo dessa atividade é, na realidade, de levar a questão do desperdício de alimentos para fora das áreas circunscritas da fome, ou seja, para quem não passa fome, mas ainda assim desperdiça o alimento, né?
O intuito é de promover uma mudança de cultura, né? E começar a inserir isso dentro dos ambientes corporativos, para que as empresas consigam atingir os seus funcionários com a questão do respeito ao meio ambiente, a questão da sustentabilidade, a questão da responsabilidade social. O Banco de Alimentos leva as oficinas para dentro das empresas. Já é comprovado, né, cientificamente, que essas partes que a gente chama de não convencionais dos alimentos, cascas, folhas, talos, sementes, têm no mínimo equivalente ou o dobro de nutriente em relação à polpa. A casca de laranja, por exemplo, tem 40 vezes mais cálcio do que a polpa. Por que a gente joga fora? A gente está jogando fora saúde. Os funcionários aprendem que aproveitar todo o alimento ajuda até na economia doméstica. Um único alimento rende 5 preparações: casca, folha, talo, semente e a própria polpa do alimento. Então, quer dizer, hoje a gente só usa a polpa do alimento. 4/5 do nosso dinheiro a gente joga fora. Reinventam receitas com qualidade e beleza que põe na mesa. Então, a gente utilizou aqui a casca da beterraba para fazer um patê rosado, que olha a coloração, fica chiquérrimo, né? Nós temos aqui um wrap de casca de melão cozida. Quem diria que a gente pode consumir casca de melão, né? Com creme azedo e salmão e hortelã. Eu acho que o mais interessante aqui é a conscientização, né? Da gente reaproveitar o que a gente joga fora. Essa experiência foi muito proveitosa porque eu comecei a reparar nos alimentos, eu falei, será que eu vou conseguir comer? Será que é gostoso? Será que não é? Ficou aquela dúvida. E depois, quando eu vi o resultado, é muito bom e vale a pena. E aí, tá gostoso? Muito bem. Fica claro aí que a questão do alimento, ele tem a ver com meio ambiente, com consciência ecológica, com preservação. Com certeza, está tudo ligado. E com degustação também, né? Você aproveitar bem o alimento. Bom, você falou do desperdício da cadeia produtiva, não é? Dá para a gente falar um pouco do desperdício individual das famílias, nas casas? Olha, como se consome e se joga fácil fora tudo? Sim, sim. Tem várias formas de abordar esse tema, né? Por exemplo, se a gente imaginar que 6% de todo o lixo orgânico da cidade de São Paulo são restos de alimentos, é uma coisa bastante grave, né? E a gente também sabe que existe um desperdício nas famílias de 17% do que é desse desperdício que eu te falei da cadeia inteira, né? 17% ele é fruto do desperdício das famílias. Então, são pessoas que compram demais, que fazem feira todo dia praticamente, né? Que não sabem armazenar corretamente, usar integralmente. Porque também tem essa questão do desperdício que é não saber usar integralmente, né? A gente joga fora as partes não convencionais, né? Que a gente já precisa mudar esse termo. Por que não? A gente precisa aprender a usar o alimento integralmente e não mais descartar o não convencional, né? Passar a ser convencional também o que antes não era. Isso também constitui uma grande parte do que é jogado fora desnecessariamente. E a parte econômica, né? Se você imaginar uma pessoa ou uma família que tem baixa renda, se ele puder usar o alimento integralmente, o dinheiro dele vai dar rendendo muito mais. Bom, vocês atendem muita gente, muita não é? gente. O deslocamento dessa alimentação é feito em parcerias ou vocês mesmos que Não. A ONG ela trabalha de 3 formas distintas e interligadas, né? A primeira forma realmente é a colheita urbana, onde nós saímos com os carros todos os dias recolhendo esse alimento que seria jogado fora, né? Porque ele não foi comprado, então a gente recolhe esse alimento e deixa nas instituições cadastradas no nosso programa. Essa é a primeira forma de trabalho. A segunda forma são as ações profiláticas voltadas às entidades carentes, que é onde a nutricionista fez o suco de abacaxi com a cuidadora da cozinha, né? São vários cursos que nós damos de capacitação. Aqui ele foi apenas um exemplo, né? Eles são realmente vários e bastante extensos. E a terceira forma de trabalho é esse trabalho com as empresas. Por quê? Porque, assim, é a questão de mudar o pensamento mesmo. Porque se o consumidor muda, se o ser humano, se a cultura muda, o que a gente tem de volta, em consequência, muda também, né? Então, a ideia é levar essa consciência para as empresas, né? As empresas pagam pelos cursos e aí a gente consegue manter, né? A ideia é essa. Do círculo mesmo. Exatamente. Né? Bom, super obrigado pela tua vinda aqui. Parabéns pelo trabalho, que já tem 12 anos. Isso. Né? E sempre é bom ser revisitado. Na página do Ação na internet estão as informações sobre o que está acontecendo hoje aqui. O endereço está na tela. Para sugerir uma reportagem, escreva para ação@redeglobo.com.br.
gostaria, por favor, que você deixasse a sua assinatura Ok. no nosso painel. Super obrigado. Obrigada a você.